Fala galera, fala Gelado no ar, primeiro vídeo desse canal. Primeiro vídeo do canal não foi da forma que eu desejava, né? Mas ou a gente faz assim ou a gente não começa, tá? Então o primeiro vídeo é falando sobre o jogo do Santos, né? Santos e Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, onde o placar final foi 1-1. Santos marcou o gol com o Tiquinho Soares no segundo tempo, já o Atlético Mineiro no segundo tempo também acabou marcando o gol com o Igor Gomes, certo? O Santos fez um bom jogo, vou detalhar um pouco mais daqui a pouquinho, mas fazendo um resumo em geral, o Santos fez um bom jogo, mediante ao tempo de treinamento, né? Como é o segundo jogo apenas do Vojvoda, o Santos foi muito bem perante ao que enfrentava, né? Então, o Santos sair de lá, voltar para Santos com um ponto, já é um bom sinal, tá? Então, vi melhoras, o Santos apresentou melhoras exatamente nesse tempo de treinamento que teve, nessa data FIFA. Então, o Santos, até que podemos dizer que o Santos saiu bem, tá? O que eu vou falar aqui começa pelo primeiro tempo mesmo, tá? O Santos, ao todo, saiu jogando bem, conseguiu jogar bem. Só que, né, teve aquelas... O Santos começou muito bem assim o primeiro tempo, só que ele acabou perdendo gols sem... Mesmo criando bastante, né? O Santos acabou perdendo gols, não conseguia fazer o que... Todas as jogadas finalizar com um bom chute ou algo do tipo. O Santos tá até anotado aqui, ó, vou falar pra vocês, ó, no primeiro tempo o Neymar perdeu o gol, né, aos 6 minutos. Já 3 minutinhos depois, né, aos 9, o Santos teve um bom contra-ataque, só que mesmo assim não conseguiu converter em gol, tá? Mas foi um primeiro tempo muito bom do Santos, tá? Ao 19 do primeiro tempo também o Santos teve uma pressão alta que funcionou muito bem, tá? Aos 33, né, um pouco mais pro final do jogo, na segunda metade, o Lautaro Dias, né, que começou hoje como titular, fez a sua estreia depois de chegar do Cruzeiro por empréstimo. Ele recuperou a bola muito bem, tá em cima do Vitor Hugo, zagueiro do Atlético Mineiro, e fez o passe, né, pro Neymar, só que o Neymar mais uma vez acabou perdendo o gol. Não conseguiu finalizar de uma maneira boa. Na realidade ele nem conseguiu finalizar, né, ele acabou furando, a bola acabou batendo no calcanhar esquerdo dele, ele acabou furando e assim o Santos não conseguiu finalizar, certo? Esse foi o primeiro tempo do Santos, os lances mais perigosos que eu acabei anotando, que foram mais perigosos na minha visão. Como eu disse, o Santos teve um primeiro tempo muito bom, só que ele não conseguiu converter as boas jogadas em gols. Então ficou faltando ali esse pedacinho, né, essa parte da finalização. Mas o Santos foi muito bem nesse primeiro tempo. Começando o segundo tempo, o Santos voltou com uma postura um pouco mais desligada, né? O Santos tem essa mania de voltar para o segundo tempo um pouco mais desligado quase sempre, certo? Mas aí tudo acabou desmoronando como ninguém aguardava. O Zé Ivaldo já tinha recebido um cartão amarelo no primeiro tempo. Ele acabou fazendo uma falta totalmente desnecessária, na minha visão, claro, em cima do Hulk, no meio campo. Tinham os dois zagueiros, o Luan Pérez ainda, a parte defensiva do Santos estava postada. Foi uma falta totalmente desnecessária, na minha visão, em cima do Hulk. Sendo no meio campo, sabia que já tinha amarelo. Se ele não tivesse amarelo, dá para diminuir a necessidade, né? Dá para entender um pouco mais se ele fizesse aquela falta. Só que o cara já tem amarelo, já sabe que ele tem amarelo, então não tem essa necessidade de fazer aquela falta ali no meio campo. O Hulk não ia conseguir sair correndo na frente do gol, como eu disse, o Santos ainda tinha defensores bem postados. Então foi uma falta totalmente desnecessária que acabou prejudicando muito, muito mesmo, o desempenho do Santos no segundo tempo. O Santos começou a sofrer, o Atlético começou a ir para cima, tanto que aos 14, 5 minutos depois, né, que o Zé Ivaldo foi expulso, o Adonis Frias tinha acabado de entrar, literalmente, não tinha 2 minutos que o Adonis Frias entrou. O Adonis Frias, para passar certinho para vocês, ele entrou aos 12, 2 minutos, mas vamos colocar assim, 2 minutos, ele acabou entrando no lugar do Guilherme, no segundo tempo, para suprir essa saída, essa expulsão do Zé Ivaldo. Então, foi, como eu disse, totalmente desnecessária essa falta, acabou com o jogo do Santos. O Atlético conseguiu abrir o placar aos 14, com o Igor Gomes, um lançamento. Ele acabou adentrando
a zaga e acabou tocando na saída do Brazão, certo? Brazão, que todos esperamos que seja bem, pois ele teve um choque com o Igor Gomes em um outro lance. O Igor Gomes tentou pular pro Brazão para sair, né? Conseguir, não aconteceu o que realmente aconteceu, que foi a parte do joelho do Igor Gomes acabou batendo na cabeça do Brazão, ele precisou de atendimento, tentou ficar um pouco mais em campo, só que aí depois do gol do Atlético Mineiro, ele sentiu mais uma vez, parou o jogo, pediu substituição, e o árbitro autorizou, né? Foi o protocolo de concussão, até mesmo por isso o Santos fez 6 substituições, tá? O Brazão foi substituído pelo Diógenes, essa substituição de concussão foi aos 23 do segundo tempo, tá? E junto com ele, não contando nessa parte do protocolo de concussão, entrou o Cabalheiro no lugar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo que fez a estreia também. O Santos fez essa troca para tentar, como viu, né, que já estava com a menos, o Atlético já estava com 1 a 0 no placar. Ele tentou jogar com o Cabalheiro para tentar abrir as pontas ali pela minha visão, ter uma saída de contra-ataque um pouco mais rápida. O Cabalheiro não jogou muito bem, o Vitor Hugo não apareceu tanto. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, mas o Vitor Hugo foi um pouco mais apagado, certo? Com isso, depois dessa saída e da entrada do Cabalheiro e do Diógenes, o Santos começou a sofrer, né? O Atlético Mineiro acabou chutando um pouco mais no gol, não com tanto perigo, mas o Atlético Mineiro foi mais incisivo do que o Santos, até mesmo porque o Atlético estava com 1 a mais. Então, anotado aqui, ó, o Santos fez depois 3 substituições, tá? O Tassiano acabou entrando. O Tassiano, depois de um bom tempo, ele acabou entrando no jogo, entrou no lugar do João Schmidt, tá? Essas 3 que eu vou falar agora foi aos 36 do segundo tempo. Tassiano no João Schmidt, Tiquinho no lugar do Lautaro Dias, que fez uma ótima partida do Lautaro, né? Ele se entregou bastante, correu, recuperou algumas bolas, aquela bola pro Neymar, foi no primeiro tempo que foi ele que recuperou. E o Robinho Júnior, que apareceu também, voltou a atuar, ele acabou entrando no lugar do Neymar, tá? Essas 3 aos 36 do segundo tempo. Com isso, aos 40 minutos, o Santos acabou encontrando, né? O Lianco entregou um pênalti pro Santos, tá? O Tiquinho, ele tentou recuperar a bola, o Lianco deu uma vacilada por ali, a bola acabou sobrando pro Tiquinho, ele ia para fazer o gol, só que nessa tentativa de recuperação do Lianco, ele acabou batendo no próprio Tiquinho, e o juiz assinalou o pênalti, que foi convertido pelo Tiquinho, tá? Empatando assim 1 a 1. E no momento que o Tiquinho entrou, aos 36, o Tiquinho teve uma falta, cobrou bem. O Everson fez uma falta no canto do gol. Foi uma partida interessante do Tiquinho também. Parece que ele entrou, mas não dá pra elogiar, né? Porque a gente sabe que o Tiquinho teve esse problema físico, né? Que não estava conseguindo jogar. Na realidade, ele não estava conseguindo jogar de uma boa forma. Tanto que ele não estava nem entrando nos jogos direito. Quem estava entrando mais era o David, ou até mesmo não entrava nenhum dos centroavantes. E a partir daí, só deu o Atlético, tá? Depois desse empate do Santos, o juiz acabou dando 16 minutos de acréscimo, até mesmo por conta da concussão do Brazão, e todas as substituições que tivemos no segundo tempo. O Atlético foi para cima, o Diógenes, ele foi muito bem. É a segunda partida dele com a camisa do Santos, a primeira dele foi no ano passado, contra o Ituano, e essa é a segunda, tá? Então, ele jogou os 90 minutos lá, se eu não estou enganado, e nessa partida ele jogou essa continuidade, esse final de jogo, né? A partir dos 23. Com isso ele fez 3 defesas, tá? Uma aos 49, um chute do Arana, aos 54, no chute do Nathaniel, 54 minutos do segundo tempo, e aos 56 minutos também num chute do Arana, tá? 3 ótimas defesas do Brazão, não, mano. O costume já é de falar que foi uma ótima defesa do Brazão, bateu por aqui também. 3 ótimas defesas do Diógenes, tá? Então, foi uma boa partida do Diógenes, a realidade é essa, nesses 25 minutos que ele jogou, bola rolando realmente, né? Então, ele se saiu bem, acho que entregou o que
a gente espera, né, para um goleiro que seja reserva. Sabemos que ele não vai ter a mesma qualidade do Brasão, mas que ele consiga performar de uma boa forma, vindo do banco de reserva ou quando for acionado, né? Como foi lá atrás, o Jandrei, e como não aconteceu ano passado, né, que o Santos acabou contratando o Renan e o Renan não jogou, né? Ele foi contratado para ser o goleiro reserva, acabou não jogando. Quando ele iria jogar, ele estava lesionado. Foi nessa partida, até mesmo, que o Diógenes acabou estreando e jogando pelo Santos. Certo? Mas foi nesse resumo todo. O Santos fez um bom jogo. Acabou saindo com esse um ponto, que vai ajudar bastante. Se tudo der certo, né, se a rodada colaborar, o Santos não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada. Esperamos que seja dessa forma, certo? Então, só passando por aqui, Brasão jogou bem, Diógenes também. Igor Vinícius deu umas vaciladas, mas uma partida aceitável. A zaga, o Zé Ivaldo, foi um vacilo muito, muito grande ele ter sido expulso. Luan Pérez, na minha visão, jogou bem. Escobar fez muito bem a função defensiva dele, né? O João Schmidt jogou bem, né? Jogou na média. O Zé Rafael jogou bem também. Achei que ele foi o dono do meio campo do Santos. Vitor Hugo meio apagado nos momentos que ele teve, mas quando apareceu ele fez uma boa partida. O Neymar, na minha visão, não jogou bem, tá? Mais uma partida dele não jogando bem. O Guilherme também meio apagado. Acho que ele não se encontrou muito nessa posição que ele estava jogando. O Lautaro Dias muito bem também, tá? Os reservas, o Adonis Frias acabou estreando hoje, não fez uma partida tão boa. Não é nem pra colocar o gol muito na culpa dele, porque ele tinha acabado de entrar literalmente. Tudo bem que tem que entrar ligado, mas ele tinha acabado de entrar no jogo. Então dá pra entender. Mesmo ele sendo frio, tendo que entrar ligado, a bola acabou vindo um pouco mais pra lateral. O Igor Vinícius não conseguiu tomar a frente do Igor Gomes. Mas uma boa partida, depois disso ele não vacilou, então podemos colocar na média também. Acho que é isso, tá? Qualquer coisa, qualquer novidade aparece por aqui, tá bom? Espero que dê certo esse canal. Não começamos da maneira que eu gostaria muito de iniciar esse canal com uma vitória do Santos, mas não foi possível, pelo menos não foi uma derrota, né? Um empate, 1-1, o Santos indo, se eu não me engano, a 23 pontos, se eu não estou enganado, agora com esse empate. Então é isso, tá? Vou finalizar por aqui para não ter um vídeo muito longo, mas é isso, galera. Valeu, muito obrigado e sorte para mim e que vocês gostem do conteúdo a partir desse vídeo, tá bom? Valeu, muito obrigado, falou!